Abra sua Bíblia em Atos 27, versículo 22. Eu não vou colocar aqui o versículo na tela não, mas se você tiver sua Bíblia aí, pode abrir, por favor. Atos 27, versículo 22, que diz assim: Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Só isso aqui. Já é tudo, né? Paulo aqui, nesse capítulo 27, ele está preso, ele está a caminho de Roma para ser condenado, para ser julgado. E o transporte dele era um navio. E naquela época o navio, a direção dele era através do sol, da lua, das estrelas, às vezes pela a direção do vento. Não tinha essa tecnologia como de hoje. Por exemplo, se você está no avião, está na sua frente, assim, na cadeira, né? Toda a rótula do voo, mas naquela época não tinha isso. Então eles navegavam direcionando o sol, a direção do sol, a lua, as estrelas, a direção dos ventos. E acontece que Paulo sofreu aqui uma grande tempestade em alto mar. E escureceu totalmente. Quando você estiver em casa, se você quiser ler esse texto, você vai ver bem isso daqui. Escureceu, eles ficaram dias navegando, sem qualquer perspectiva de sair daquele lugar. Só poderia sair dali com um grande milagre. Só Deus para operar. Mas só tinha um homem de Deus naquele navio. Só tinha um homem de Deus que era Paulo. E apesar da escuridão de fora, eles também tiveram que lidar com a escuridão de dentro, porque bateu o desespero total. E agora, como é que a gente vai fazer? Como a gente vai fazer? A gente está navegando em alto mar, a gente está no escuro, vai bater em rocha, a gente pode parar em uma ilha desconhecida, a gente corre perigo de todos os lados. E aqui no versículo 20 diz assim, ó: E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, ou seja, uma grande tempestade, fugiu-nos toda a esperança de salvação. Eles ficaram desesperados, agora nós vamos morrer. Mas Paulo estava no navio. Então, Paulo falou para eles assim, ó: tenha bom ânimo. O anjo do Senhor apareceu para mim, o anjo de Deus, a quem eu sou e a quem eu sirvo, me falou que todas essas vidas aqui são entregas a mim. Ninguém vai se perder aqui, somente o navio. Mas eles continuaram navegando naquela escuridão, naquele desespero. E acontece que a tripulação, ela queria sair, fugir do navio, os marinheiros. Provavelmente eles pensaram, esse navio vai morrer todo mundo, então nós vamos sair fora disso aqui. Queriam cortar os barquinhos salva-vidas. Aqueles ficam pendurados fora do navio, né? Quem já fez aí um cruzeiro sabe como é que é. E Paulo vendo aquela cena, ele disse assim, ó: se eles saírem daqui, não tem como eu salvá-los. Eles vão morrer. Engraçado que os marinheiros ficaram com medo, e assim, pensando que a salvação estava fora do navio, mas não. A salvação estava dentro do navio, naquela bagunça, naquele balançar, naquele desespero. A salvação deles estava ali. E Paulo disse assim, corte os navios. Eu não sei se foi Paulo que disse, mas os soldados foram lá e cortaram o navio. Havia dentro desse navio 276 pessoas. Tirando ali a tripulação, tirando ali os soldados, todos os outros eram presos. Eram condenados, estavam indo a Roma para serem julgados assim como Paulo. E naqueles dias, eles não comeram, não dormiram, e Paulo falou assim, coma, é bom para a saúde. Paulo dizendo isso, pegou seu pão, agradeceu ao Senhor, agradeceu a Deus, deu graças a Deus, comeu. E o povo, vendo Paulo naquela situação, teve bom ânimo. O povo nem chegou a comer primeiro, já estavam animados por causa da segurança de Paulo. Por causa da firmeza de Paulo, eles tiveram bom ânimo de ver aquele homem naquela segurança. Então, no versículo 44, diz assim, ó: e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio,
E assim aconteceu que todos chegaram a salvo. Todos. Mergulhado em madeiras, mergulhado em coisas dos navios, todos. Assim como Deus falou para Paulo, que ninguém se perderia, ninguém se perdeu. E aqui que eu quero chegar. Para mim, Paulo enxergou o fim desde o começo. Mas ele não enxergou sozinho. Ele enxergou com Deus. Deus estava com ele e Deus estava com Paulo. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: ninguém chega sozinho. E não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. A nossa vida cristã aqui já é enxergando o fim desde o começo. Porque eu não quero ficar aqui. Para onde eu vou? Para o céu. Para onde você vai? Para o céu. Nessa nossa jornada, acontecem muitas coisas para nos fazer o quê? Desviar do caminho. E é isso que acontece. Mas, quando você está firme no Senhor, você tem isso daqui, ó. Então, irmãs, quando você enxerga o fim desde o começo, uma coisa que você precisa ter é visão. E eu não estou falando visão assim, visão do olhar, visão de fora. Não, visão de dentro, visão da alma, visão que você vê no escuro. Bill Hybels disse que visão é a imagem do futuro que produz paixão. Por quê? Porque paixão produz desejo, e desejo produz o quê? Vontade de continuar. Garra, força. Às vezes sai a força da gente que a gente fala assim: nossa, eu nem sabia que existia. Mas é porque você tem desejo de fazer algo e você consegue força lá no fundo. Isso é visão. Ela produz paixão. No versículo mais embaixo aí na página 184, a Joyce Meyer colocou assim: talvez mais do que nunca, vivemos numa sociedade cheia de distrações. Não podemos evitar que os apitos toquem, que nesta era digital há sempre uma nova tela para olhar, uma nova aba para clicar, um novo e-mail para ler e uma nova rede social para atualizar. Essas realidades modernas não são ruins, mas podem nos distrair. Mas embaixo ela colocou assim: a tecnologia não é a única distração em nossas vidas. Não é a única distração. Agendas lotadas, tribuladas, comparações prejudiciais, pressões financeiras, opiniões dos outros e tantas coisas que podemos nos fazer perder de vista o que é importante. Contudo, se vamos cumprir as metas que temos e aproveitar a nossa vida em Cristo, é importante que aprendamos a arte de mantermos focados. Isso aqui é muito importante. Porque digamos aqui que são os barquinhos, né, que Paulo mandou cortar. São os barquinhos das distrações. Por exemplo, você tem uma meta para cumprir, mas você distrai no meio do caminho com umas coisas. É a agenda atribulada, é o corre-corre. O que você tem que fazer? Você não pode marcar muita coisa para fazer no mesmo dia. Faz cada dia um passo, gente. Sabe, faz devagar. Não é na correria, a vida já é tão complicada, tão assim atribulada, né? Então, marca uma coisa, não marca em cima da hora. Para quê? Por quê? Para que você não tenha que chegar atrasado, para que você não tenha que desmarcar com ninguém, para que você não tenha que deixar alguém esperando. Corte os barquinhos das correrias da sua vida. Mais à frente ela disse: paciência. Uma coisa complicada, eu gosto muito de montar isso aí, mas eu acho muito complicado. Mas por que eu coloquei isso aí? Esse quebra-cabeça. Porque a nossa vida ela é uma imensa quebra-cabeça. É peça errada que você coloca e tem que tirar. É peça faltando. É peça torta. Se ficar torta, você não consegue montar. A nossa vida é feita disso. E nós temos que tirar as peças erradas, né? Muita coisa. E em Provérbios 24, 10 diz assim: se mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Por exemplo, você tem meta para cumprir, coisas grandes para fazer, mas como você vai conseguir fazer se você não dá conta das metas pequenas da sua vida? Coisas do dia a dia. Por exemplo, uma coisa que você precisa fazer, o grande monstro da nossa vida hoje é a tal da dieta, né? É a tal da dieta. Ou coisa difícil, é a tal da dieta. Só que a dieta, você não vai gastar dinheiro. Você não vai separar tempo para ela, para dedicar a ela. Nada disso. Você vai fazer dieta como? Trabalhando, vivendo a sua vida, em casa com seus filhos, com seu marido.
Você não precisa separar algo, você não precisa estudar para isso, né? É coisa sua, você faz na sua correria, no seu dia a dia. Só que é difícil demais. Aí você começa hoje e para amanhã. Se você não consegue nem fazer isso, como, por exemplo, você tem um sonho ou uma meta de pilotar um avião. Como você vai fazer? Se nem as pequenininhas do dia a dia você consegue fazer. Complicado isso, né? Às vezes a gente marca, a gente não aparece. No nosso grupo do Manancial, muita gente coloca o nome, mas não aparece. Essas coisinhas, gente. Sabe, o mundo, ele é feito de coisas pequenas. Você nunca vai, por exemplo, tropeçar numa montanha. Você tropeça em quê? Coisas pequenas. Coisas pequenas. Então vamos fazer aqui primeiro, para a gente chegar lá em cima. É um passo de cada vez. É no dia a dia, é sossegado, é com paciência, é devagar. Tá certo? A paciência é um dos aspectos do fruto do Espírito. Sem isso, você tem uma tolerância limitada. Sabe aquela história assim, ó? Eu sou boazinha, mas se pisar no meu pé, eu sou calma, serena. A palavra hoje da moda é plena. Eu sou plena. Mas se aumentar o tom da sua voz comigo, eu explodo. É complicado. Não tem ninguém assim aqui. Graças a Deus. Mas nós temos que trabalhar esse aspecto do fruto do Espírito em nós. Ser mais desacelerado, né? Desacelerar um pouquinho, vai fazer bem pra gente, vai fazer muito bem pra gente. Mesmo quando... Deixa eu ver onde eu estou aqui. Na página 186, Joyce Meyer escreveu assim: mesmo quando se distrair por um período de tempo, tente voltar ao seu plano original. Distrair é normal. É normal a gente distrair. Só que aí a gente tem que voltar, a gente não pode ficar parado lá. Não se permita se sentir culpado. A culpa é uma perda de tempo. Pacientemente, comece novamente, e de onde parou e permaneça até alcançar seus objetivos. O filho pródigo fez isso aqui. Filho pródigo. Quando eu li isso aqui, ele me veio à mente. Ele poderia ter se sentido culpado. Ele poderia ter ficado lá, não, eu não vou, que vergonha. O que meu pai vai fazer comigo? O que a fazenda, o pessoal, tudo vai fazer comigo? Não, eu não vou. Mas ele não, ele pensou na casa de meu pai. Lá eu vou poder comer melhor, lá eu vou me vestir, eu vou ter com meu pai. Ele levantou e foi. É uma decisão. Steve Jobs disse, foco é dizer não. Você ter foco, gente, é dizer não. É dizer, por exemplo, o excesso de passividade, né, que vira preguiça, para não dizer que é preguiça. É dizer não o nosso corpo mole, é dizer não a mente cansada, é dizer não o dia estressante. Por exemplo, você combina com o seu filho, quando eu chegar do meu trabalho, eu vou sair com você, eu vou brincar com você. Você chega cansada, toma o seu banho, deita na cama e o filho vem. Mãe, você falou, mãe, que você ia sair comigo, você falou que ia fazer isso comigo, mãe. Você tem que dizer não àquele momento, aquela cama gostosa, e levantar e cumprir o que você falou. Lembra das metas pequenas? Se você falar, tem que cumprir. Sabe, o meu esposo, ele colocou uma regra lá em casa. Ele falou isso para ajudar o nosso filho. Ele falou, aqui em casa, ninguém promete nada para ninguém. Porque se prometer, vai cumprir. Custe o que custar, vai cumprir. E assim o nosso filho está aprendendo a falar e cumprir. Se falar que vai levar algo para o coleguinha na escola, ele vai levar. Se falar que vai fazer uma lição com um colega, se falar que vai receber alguém lá em casa, ele tem que receber. É assim. É assim que nós fazemos. É dizer não. Essas paradinhas... Olha, dentro da paciência, e já que eu estava falando da paciência, eu coloquei persistência. Persistência é a capacidade de não desistir.
A paciência é uma qualidade de suportar dificuldade, sabe? Com calma, com tranquilidade. A persistência é a qualidade de perseverança, firmeza. Quando você não desiste, não, eu vou até o fim. Só que paciência e persistência são sentimentos irmãos. Um não existe sem o outro. Um ajuda o outro. Estão juntos. E a paciência e a desistência vão fazer com que você nunca desista. Mas, primeiro, tem que trabalhar o aspecto do Espírito, dos aspectos, né, do fruto do Espírito, para que você chegue aqui, nunca desiste. Você vai trabalhar a paciência, vai trabalhar a persistência, para nunca desistir. Eu coloquei aqui, frase minha, né, tipo assim, buscando lá na minha fonte, né, no meu mentor, o Alain Brizotti. É justo, né, pastora? É justo. Então, a Bíblia é a história de gente comum fazendo coisas extraordinárias com a graça de um Deus que nunca desiste. Então, mantenha o foco. Se Deus não desistiu de você, não desista dele também. Faz igual a Davi, né? Davi tinha essa guerrinha. Eu não desisto do Senhor, eu também não desisto de você. Então, a gente vai ficar nessa luta. Mas um não desistiu do outro, né? E a gente conhece a história de Davi, então foi espetacular. É espetacular a história dele. Thomas Edison, aquele que inventou, né, essa maravilhosa lâmpada. Ele disse, ele tentando fazer a lâmpada, ele tentou mais de 1000 vezes e não conseguiu. Ele errou mais de 1000 vezes. Só que ele não pegou isso como um erro para ele. Ele falou, eu só descobri mais de 1000 formas de como não fazer uma lâmpada. Está no olhar, né? Às vezes, é como você vê, como você enxerga as coisas. Ele não disse, ele não se sentiu derrotado. Ele falou, não, eu descobri mais de 1000 formas de como não fazer uma lâmpada. E mais para frente ela vai dizer aí sobre erros, né? Erro dos outros que servem assim como lição para nós. E eu coloquei aí, o erro precisa ser encarado como lição, nunca como prisão. Mas vendo isso novamente eu falei, mas tem muita gente encarando como prisão e nunca como lição. Tem gente preso ao erro. Por exemplo, 99% ali de acerto. A pessoa errou 1% só. A pessoa errou 1%. Ela não consegue ver as maravilhas que ela já fez na vida. Mas ela fica presa naquele erro o resto da vida. Errar é humano, que você não pode se prender a ele o resto da sua vida. Então, o erro precisa ser encarado como lição, gente. Nunca como prisão. Nunca. Se errou, se caiu, é hora de levantar. Se dormiu demais, é hora de acordar. O tempo está passando, tic-tac, tic-tac. O tempo está passando, o tempo está passando, ele não para. Ele não para. E quando, olha aí que eu coloquei, não cometa o erro de deixar que seus erros façam você desistir. Na verdade, foi ela que disse isso. Não cometa o erro de deixar que seus erros façam você desistir. Você pode se recuperar dos erros, porque Deus perdoa e é misericordioso. Mas você nunca vai se recuperar do dia que você desistiu. Nunca. Por exemplo, se eu pecar, Deus perdoa. A Bíblia diz em Provérbios, né, diz assim, aquele que confessa os seus pecados e os deixa, não adianta confessar e depois fazer de novo, não. Confessa seus pecados e os deixa, alcança misericórdia. E é bom lembrar que pecado só sai pela boca, confessando. Guarde bem isso. Pecado só sai pela boca, confessando. Confessar o seu Deus, confessar a pessoa, confessar os seus pastores. É necessário fazer isso para você retomar a sua vida, senão você nunca vai sair disso. Você vai ficar preso a isso. A lição 19, ela colocou aí como tema, encontrando força para a jornada.
Toda vida é uma jornada. Toda. Sem exceção. O grande desafio é isso, é encontrar força. Porque gente para te derrubar tem muito. Você vai, brota do chão, gente para te derrubar. Brota do chão. Principalmente gente que tem dons, sabe? Nasceu com desejo de fazer algo grande. Nasce gente do chão para nos prejudicar. Engraçado que lá, quando a gente começou o ministério do meu marido, recém-casado, ele tinha apenas 22 anos. Ele pregou a mensagem e a vida toda dele foi assim, pregar mensagens duras. Né? Tem igreja que não gosta. Quer dizer, a igreja gosta sim, porque é a palavra. Mas aqueles, sempre tem um, né, que acha ruim, porque falou com ele, não abre o coração. Uma coisa que nós temos que ser maleável, sabe? É barro e não pedra. Barro tem como mexer, pedra não. O artista, quando vai mexer na pedra, por exemplo, ele toma cuidado para a pedra não rachar. Mas barro não. Por isso nós somos barro na mão do oleiro. Porque é fácil, nós somos maleável, dá um jeitinho aqui, outro ali. Abre o coração para aprender, mas tem uns que fecham o coração. E isso não faz mal para quem ministrou, faz mal para ele mesmo. Então ele chegou para a gente e falou assim, falou meu marido. Ele novinho, começando, falou para ele assim, se você continuar pregando essa mensagem desta maneira, vão puxar o seu tapete. Meu marido assim, pertinho de mim, falou assim, irmão, quem anda de tapete é o Aladim, eu sou o Alain. O outro, né? Eu estou firmado na rocha. Então você vai ter que puxar a rocha, vai ter que puxar o Cristo. Gente para te desanimar, para te cortar, vai existir, isso é fato. Mas não seja um na vida do outro. Não seja bênção. Sabe? Ajuda a irmã a achar o caminho. Quem caiu, ajuda a levantar. Nós estamos aqui, é para isso. Não é para jogar pedra em ninguém, não é para afastar ninguém, mas é para receber. Esse é o nosso trabalho. O Eduardo, encontrando forças para a jornada. A gente está falando de projeto, né? E o Eduardo falou assim uma vez com o pai dele, pai, ele tem um sonho, a faculdade, desde que ele era pequenininho, ele falava, eu vou ser isso. E ele, quando eu fizer a faculdade, quando eu mostrar o meu projeto, e se eles não gostarem? O que eu vou fazer? E o pai dele falou assim, filho, o não você já tem, mas o sim você tem que correr atrás. Todo mundo nasce com não, nasce nu, chorando, apanhando. Mas o sim, você tem que correr atrás, você tem que mostrar o seu trabalho. Não é só porque você recebeu um não, que os outros vão dizer também, que você vai desanimar. Corra atrás do seu sim. Corra atrás do seu sim, aqui. Você. Corra atrás do seu sim. Uma hora a porta vai ter que abrir. Amém? Uma jornada não é um lugar, é um jeito de ir. É como você vai, é como você anda, é como você pensa, como está preparado o seu coração, é como você deixa a sua família. Por exemplo, quando você saiu de casa até aqui, essa é a trajetória, foi uma jornada. A gente corre risco, né? Corre risco de ser assaltado, a gente corre risco de ser atropelado, de bater o carro, de achar alguém que sai lá, aparece lá, né, lá de baixo para atacar a gente. Toda jornada é um risco. Mas nós temos que aprender o quê? Confiar no Deus da nossa vida. A pastora, semana passada, ela disse aqui, da data de nascimento à data da morte. Aquele travessão, às vezes a gente não para muito para pensar, mas naquele dia eu pensei, aquele travessão não é mais, nem menos do que a nossa história, a nossa vida. Os sonhos que ficaram para trás, o que a gente projetou e deu errado, as frustrações. O que você está levando? Ou melhor, o que você está deixando para os seus filhos, para a sua família? Só reclamação? Uma mulher durona? Deixa algo melhor. Deixa fluir a vida, deixa ela ficar mais leve. Não fica rancorosa, não.
Não fica presa aos erros, às coisas pesadas. Porque hoje tudo é complicado, já está pesado, é difícil até respirar. Mas pega leve. Nós temos Cristo para oferecer aquelas mulheres lá fora que não tem nada, que está desesperado por algo às vezes, que não sabe nem de onde vir, mas nós sabemos, vem de Deus, vem do alto, nosso socorro vem do Senhor. Vamos pegar leve, gente, mais tranquilo, mais suave, né? Coloquei aqui uma coisa muito importante. 3 coisas fundamentais em qualquer jornada que façamos com Deus. Olha lá, a primeira é dependência, segunda, confiança e a terceira, entrega. Eu quero que você repita isso o mais forte que você puder. Primeira, segunda, a terceira, entrega. Porque se você depende de Deus, você confia. Se você confia em Deus, você entrega. Nós precisamos trabalhar isso na nossa vida. E quem ministra passa por isso aí. Quem ministra, né? Quem ministra depende de Deus. Ele confia, tem que confiar em Deus. Se fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. E entregar totalmente a Deus. Aquilo que você recebeu de Deus para ministrar, eu entrego aqui no altar. A minha vida eu coloco no altar. A minha família eu coloco no altar. Mas eu esqueci, eu deveria ter colocado mais um pontinho ali. Eu deveria ter colocado assim, ó. Quem ministra, emagrece. Quem ministra, emagrece, gente. Meu marido falou, você está meio magra. Eu não contei nada para ele não, sabe? Mas é assim mesmo. É porque é o peso da responsabilidade, né? Todo mundo passa por isso, meu bem passa por isso. Nem quem olha para ele assim, um homem preparado, mas quando chega aqui para ministrar, né? Graças, como a pastora Mônica disse, graças a Deus que ainda existe, que isso existe, porque o dia que isso acabar, aí você não está dependendo mais de Deus, você está dependendo de você mesmo, você está confiando em si e não em Deus. Aí vai virar um problema. Recebendo a graça. Quem recebeu a graça aqui de Deus na sua vida? É só pela graça, não é? É pela graça que você chegou aqui, é pela graça que você tem uma família, é pela graça de Deus que você pode perdoar. Sem a graça de Deus você não consegue perdoar. É pela graça que a gente levanta, é pela graça que a gente deita, é pela graça que a gente tem um amanhã para caminhar, tem um dia a dia para correr. É pela graça de Deus. Ninguém aqui pode dizer que não recebeu a graça, a não ser que você não pediu. Aí é outra coisa. Na vida com Deus nada é de graça, mas tudo é pela graça. Tudo é pela graça. Ele entregou a sua cruz, a sua vida lá na cruz, para que hoje você pudesse receber a graça de Deus, a graça da alegria de poder viver, a graça de perdoar, a graça para viver feliz com uma família. É tudo pela a graça de Deus. Olha aí, se você não tem graça, é tempo de pedir. Peça a Deus, porque Ele não vai invadir a sua vida, não vai. Não vai. Ele não vai invadir a sua vida, mas você precisa pedir. Tiago 1 diz, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele vai te dar. Mas peça com confiança, que Ele vai te dar. Não peça duvidando, porque você não vai receber. Peça confiando em Deus. Eu coloquei aqui, ó, um provérbio antigo que diz, ninguém sabe o que o calado quer. Ninguém sabe. Por mais bonita que você esteja, por mais elegante que você esteja, ou por mais triste que você esteja, se você estiver de boca calado, ninguém vai saber o que você quer. Então é preciso aprender a pedir a Deus, falar com nós, falar com as líderes que estão aqui. Olha, eu estou passando por isso. É necessário, gente. É necessário falar, abrir o coração para ficar leve a sua vida. É preciso saber pedir, porque falar pouco ou falar nada é ruim, mas falar demais também é. Outra coisa, é bom lembrar que quando você fizer projetos da sua vida, fizer planos, é bom que você faça jejum, e não só de comer, mas jejum de falar. A não ser com seus pastores. Está em dúvida? Pastor, eu estou querendo fazer isso e isso, o que o senhor acha?
né, os nossos pastores. Mas falar para a igreja toda, ou falar para o povo todo, aí é outra história. Às vezes não é nem gente que não entenda, gente que não é evangélico, por exemplo. Como é que vai entender a sua vida? Como é que você vai abrir assim a sua vida para alguém dessa forma? É preciso saber pedir. E é preciso saber falar. E é preciso também entender a quem falar, a quem procurar. Comece o seu dia corretamente. Eu fiquei pensando nesse tema, aproveite bem seu dia. Aproveite seu dia, né? Eu fiquei pensando nisso e, sabe, mexeu muito comigo, porque é o seguinte: como eu vou aproveitar meu dia com a agenda tão lotada para cumprir? Como eu vou aproveitar o dia com o filho doente em casa? Como eu vou aproveitar o dia quando eu levo meu filho para a escola? Eu não sei se ele está seguro lá. Como eu vou aproveitar meu dia quando eu saio de casa? Eu não sei se eu vou voltar, ou se o meu marido está viajando, eu não sei se ele vai chegar. Como a mulher vai aproveitar o dia? Aquela mulher que sai 5 horas da manhã de ônibus, pega metrô, trem, trabalha 8 horas por dia, faz o trajetório de volta e chega em casa e encontra seus filhos morrendo de fome e às vezes não tem nem o que comer. Você já pensou nisso? Porque esse tema aqui não é só para nós. É para todas. É para todos, né? Mas como nós estamos falando de mulher para mulher, então é para todas. Aonde tiver uma mulher na face da terra, isso aqui é para ela. Então imagine você. Imagine você, a mulher que agora que apanha do marido, por exemplo. Da onde era para sair a sua proteção, sai todo o seu medo, toda a fúria contra a vida dela. Como que ela vai aproveitar o dia desse jeito? Como a mãe vai aproveitar seu dia que acabou de enterrar seu filho? Como aproveitar o dia nesses dias tão conturbados de hoje? Como? Só tem uma maneira. Comece pelo melhor. Comece por Deus. Porque esse tema é para todas as mulheres, isso aqui também é. Para qualquer uma. Para qualquer uma. É quando a gente levanta de manhã, abre os olhos e agradece a Deus. Obrigado por eu estar viva. Obrigado por esta casa não ter caído em cima de mim, da minha família. Obrigado, Senhor, pela estrutura dos meus pés, para me colocar de pé nesta manhã. Obrigado pela minha saúde. Você tem que estudar a palavra de Deus. Preparar o seu coração para o dia. Preparar o coração para o dia. Tipo, Deus, eu não sei o que vai vir hoje, mas o que vier, me dê graça para passar por essa prova. Me dê sabedoria. Prepara o seu coração a Deus de manhã, bem cedo. Porque aproveitar bem o dia, não quer dizer que é no final dele. Não é no final do dia, quando você chega do trabalho, toma um banho, deita no sofá. Ai, agora eu vou aproveitar meu dia. Não. Aproveitar seu dia é enquanto ele acontece. É desde a hora que você coloca de pé até a hora que você vai dormir. Aproveitar seu dia é cada passo. E para isso Deus tem que dar sabedoria a gente. Nós temos que pedir sabedoria ao Senhor para administrar as coisas que virão no decorrer do dia. E Hudson Taylor, não é Thomas já falei. Hudson Taylor, ele disse uma frase muito importante, algo muito importante eu quero passar para vocês. Não faça seu show primeiro e afine seus instrumentos depois. Comece seu dia com a palavra de Deus e com a oração. Primeiro, entre em harmonia com Ele. Entre em harmonia com Ele. Você já viu alguém de uma orquestra, vai tocar, fazer uma apresentação belíssima. Você já viu alguém entrar lá com um instrumento desafinado? Eles afinam primeiro, para depois tocar. E é assim a nossa vida com Deus. É assim a nossa vida com Ele. Lutero dizia assim, se logo cedo eu perfumar a minha alma com o aroma bendito da presença de Deus, o dia todo exalará a fragrância do céu. Se você apresentar a sua vida a Deus, logo cedo, o dia todo você vai estar cheirando o quê? Cristo. E não mofo, e não sono, né? E
não a cara ranzinza, brava. Você vai estar exalando o perfume de Cristo. A minha sogra, ela estuda a Bíblia todo dia de manhã. Ela levanta 5, às vezes até antes. Se ela tem que ir ao médico, porque lá em São Paulo é muito, muito grande, às vezes o médico dela é 1 da tarde, você tem que sair às 7 da manhã, porque senão não chega. E ela levanta cedo. E um dia eu perguntei para ela: sogra, por que a senhora levanta de manhã e lê a palavra de manhã? E ela falou: filha, com aquele jeitinho assim de mãe, né? Mãe sogra, filha, se você levantar bem cedo e ouvir uma música, por mais ruim que ela seja, ela fica aqui na sua cabeça, por mais que você não queira. Ela vai ficar na tua cabeça o dia todo. Ela vai e vem. Ela vai e vem. Então, se você ler a palavra bem cedo, ela vai ficar aqui. Ela vai ficar aqui. Por mais que você não consiga lembrar no momento. Acabei de ler, mas eu não consigo guardar. Mas é o Espírito Santo que vai fazer você lembrar. Porque você não vai decorar. Você vai ler, você vai estudar. E o resto é o Espírito Santo que faz. Meu marido é dessa forma. Estuda a palavra de manhã. Quando ele está em casa, eu nunca vi igual. Eu passo em frente ao escritório e ele está sentado de costa. E lá em cima da mesa dele tem 6 Bíblias. 6. Quando ele vai montar uma mensagem, ele abre todas elas. Aí procura aqui, aí procura na outra para ver como é que está falando. E confere com a outra como está falando. Teve um dia que ele falou para mim assim: eu estou me sentindo tão mal, tão ruim, tão para baixo. Eu já perguntei logo: você leu a Bíblia hoje? E ele disse: nossa, não li hoje. Eu falei: então vai ler. E ele voltou e foi ler. É muito lindo isso. Eu amo, sabe? Eu ainda não sou dessa forma, mas eu procuro ser. Estou procurando ler a minha Bíblia, estudar a minha palavra de manhã, antes do meu filho ir para a escola, porque ele precisa me ver. Ele precisa me ver. Ele precisa ver eu orar de joelhos. Ele precisa ver eu louvando. Ele precisa me ver lendo a palavra, para ele seguir meus passos. Para ele também saber que a esperança dele não vem do homem, mas vem da palavra do Senhor. E nesses dias conturbados de hoje, que tanta coisa acontecendo, nós temos que ter a nossa vida embasada na palavra. Não tem outra saída, não existe. É a palavra de Deus. É ela que liberta, é ela que cura, é ela que traz transformação para o seu lar, para a sua família, para o seu marido, que tanto precisa. É a palavra de Deus. Não é outra coisa. Não podemos tomar decisões. Lá no capítulo 198, já fechando o capítulo, ela disse assim: não podemos tomar decisões por outras pessoas, ou por elas, né? Não podemos tomar decisões de outras pessoas por elas, mas podemos decidir por nós mesmos. E isso aqui é mais o que acontece na nossa vida. Eu quero tomar uma decisão na minha vida, eu não sei. Então eu vou olhar a irmã. Se ela fizer, eu também faço. Só que não está certo. Porque o que vai caber na vida dela não dá em mim. Minha família é outro, meu marido é outro, meu filho é outro. Mas nós temos que aprender a decidir por nós mesmos. E nem deixar que alguém tome a decisão por você. Mas você precisa tomar a decisão. Quem vai dizer que essa porta é a certa só porque é amarela? E se não for? Como fazer? Como decidir? Vai para o joelho. Vai orar. Vai pedir graça ao Senhor, que Ele responde. Olha, deixa eu contar uma coisa aqui rapidinho. Quando eu conheci meu marido, quando eu estava para casar, eu morava em São Paulo e ia casar lá em Ipanema. Eu estava em São Paulo, eu e ele. E a gente organizando nosso casamento lá em Ipanema, em Minas, na casa do meu pai, porque ele pedia que eu casasse lá. Então nós fomos. Aí, só que acontece assim, 2 meses para o casamento, eu entrei em pânico. Porque eu estava sozinha. Tudo estava dando errado. Tudo complicado. E eu não tinha ninguém, só eu e ele. E eu comecei a orar: Deus, se não for para eu casar com ele, fale comigo, senão eu não caso. Eu falei para ele, ele conhecia meu coração, ele conhece. Ele sabe que eu estava decidido, estava tudo pronto.
Mas eu falei para ele, se o Senhor não falar comigo, e ele viajando lá para o Ceará, para conhecer a terra para onde nós íamos. A gente ia casar, ia para o Ceará, trabalhar como missionários lá. Ele orando e ele lá viajando, e eu orando aqui. Senhor, fala comigo, porque está dando tudo errado, eu não sei, estou tão indecisa, o que eu faço? Eu comecei a orar, eu fui orando. Teve um dia minha sogra me ligou, falou, filha, vem almoçar comigo. Não, vem jantar comigo. Que era de tarde, eu estava aí. E eu fui. Aí fui a pé. E eu orando, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. Então eu passando, quase chegando perto da casa dela, tinha um ponto de ônibus e eu estava do outro lado da rua. Só que eu não sei porquê, eu passei para o outro lado, mas o meu lado seria aquele. Só que eu fui para a casa dela, para o outro lado da rua. Aí naquele ponto de ônibus tinha uma mulher e ela me gritou, Mari. E eu olhei assim, não vi ninguém que eu conhecia. Eu falei, eu comecei a andar. E ela gritou, Mari. Aí ela chegou mais para frente, Mari, vem aqui, eu preciso falar com você. Eu nem sei quem é. Eu atravessei a rua, ela me chamou para um canto e falou assim, você não me conhece, mas eu conheço a família do seu noivo. Mas Deus me mostrou que você está angustiado e você precisa de uma resposta. Você precisa de uma resposta. E Ele mandou te dizer. Ela fez assim, no meio de um monte de meninas, Deus te escolheu a dedo. Deus te escolheu a dedo para Ele. E eu falava assim nas minhas orações, Deus, se eu não souber falar com Ele, conversar na hora da dificuldade, o que eu faço? Essa era a minha preocupação, porque Ele sabia, né? Tinha conhecimento. E eu assim, tão menina, né? E o que eu faço? E nesse dia ela falou também, Ele não vai precisar de palavras, Ele vai precisar disso e disso aqui, ó. E isso você tem, porque foi Deus quem te deu. Então é por isso que quando eu falo para você, peça a Deus, o que for, se for da vontade dEle, Ele vai responder. Ele não vai te deixar abandonado, desesperado. Ele vai te atender. Amém? Eu coloquei essa imagem aqui, porque eu tenho algo para dizer a vocês. De 2 anos para cá, eu não sei se todas sabem que nós morávamos em São Paulo, somos de São Paulo, né, meu marido, a minha família. E há 9 anos a gente mudou para cá, há 9 anos. Só que eu sou sozinha, eu não tenho ninguém aqui, eu não tenho mãe, não tenho pai, está tudo longe de mim, eles estão todos juntinhos lá, sabe? A minha família, a família do meu marido estão juntinhos. E nós 2 aqui, nós 3, né, nosso filho. Então de 2 anos para cá, eu andei tão angustiada, tão desesperada. Eu falei, meu Deus, por que isso? Por que essa angústia na minha vida? Às vezes você me via ali sentadinho do lado dele, brigando com Deus aqui. Brigando com Deus. Por que isso? Para que isso? E eu ainda caí no erro de cometer algo que me deixou angustiada. Me deixou triste. E eu fui ficando, fui passando. Eu já cheguei dia de chegar da escola com meu filho na sexta-feira. Porque sexta-feira ele estuda de manhã e à tarde. Eu levo ele de manhã, busco para o almoço. Leva para a escola à tarde, depois eu tenho que buscar. Aí na tarde, no final do dia, já chegou um dia de eu dormir da sexta. Fazia só comida para ele, mais ou menos. De manhã, mais ou menos. E dormir, deitado. E domingo, completamente daquele jeito. Entregue, aquela angústia. E assim, chorando. Né? Sempre chorando, lamentando. Por quê, Deus? Por quê? Por quê? Esse porquê não é só porque eu estava morando aqui, sem família, não. É algo que me aconteceu. São coisas que vai acontecer na vida da gente, que a gente cansa. E a gente começa a falar, por quê? Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer? E aí já passei esses dias em casa, só levantei de manhã para ir para a escola. Levar meu filho para a escola, né? E eu fui ficando. No final de dezembro do ano passado, me aconteceu algo extraordinário. Eu tão cansado daquilo e eu preocupado porque o meu marido ele ia viajar e olhava para mim na porta assim para despedir e falava, como eu vou ministrar sabendo que a minha esposa está desse jeito em casa? O que vai ser de mim? E o Eduardo começou a adoecer também, começou a perder as notas na escola.
tudo. Se você acha que você não é ninguém em casa, tente ficar doente. Tente ficar doente, para você ver o que acontece. Seu filho não vai bem mais, fica doente. Seu marido começa a não trabalhar tão bem, não receber tão bem. Sabe, as coisas literalmente caem, porque você é a coluna da casa. Então, e meu marido sempre trazendo uma palavra de Deus para mim, mas eu queria ficar ali naquele leito, naquela coisa horrenda, horrorosa. Queria ficar naquela angústia grudado, né? Naquela angústia. E ele sempre trazendo uma palavra, sempre orando comigo, sempre me tratando, nunca brigou, nunca me forçou a estar aqui, mas sempre me deu, sabe, força. Você pode, você consegue, você tem bagagem para estar falando com aquelas mulheres, vai para a igreja. E eu não vou. Então, final do ano passado, ele foi ministrar numa igreja aqui em Anápolis. E quando terminou o culto, mais ou menos 4 a 6 casais, eles foram com a gente jantar. Aí eles levaram a gente no restaurante. E logo o garçom veio me servir com um biscoitinho chinês. Alguém conhece? Biscoitinho chinês. Ele tem uma frase dentro. E aí a gente que é assim, evangélica, a gente não pensa, não dá muito valor àquilo. Aí a gente começou a brincar, né, com aquilo, tal. Todo mundo quebrou, mas leu. A gente brinca, mas lê, né? A gente fica curiosa, né? Eu quero saber o que tem aí. E aí eu abri o meu e eu fiquei assim, assustado, porque estava escrito assim: até quando? Até quando você vai ficar sentada no fundo do poço, parecendo um sapo? Eu assustei. Eu tinha certeza que Deus falou comigo. Você sabe por quê? Aquelas letras, elas cresciam, elas diminuíam assim diante dos meus olhos. Parece que ficava falando comigo. E aqui na mente veio assim, ó: eu te dei asas de águia. Voe, sai daí, sai daí. Com tanta vergonha que eu queria enfiar debaixo do banco. Fiquei com a vergonha. Que quando Deus fala com a gente fica numa vergonha, sabe? Por que eu estou lamentando? Por que isso? Então eu fiquei caladinha, eu não disse para ninguém a minha frase que eu recebi. Guardei, sumiu o papel, mas ficou aqui na minha cabeça. Aí, no dia seguinte, de novo, meu marido achando, porque eu estava super calada. Nesses dias que eu falei de angústia, uns 2 anos de angústia, eu fiquei super calada. Ele tentava descobrir o que eu queria, o que eu tinha, e eu não falava. Eu não queria nada, eu só queria ficar ali, sem conversar, só. Então ele achando que eu estava calada, angustiada, ele falou: meu bem, sai daí, sabe, acha o caminho de volta. Não vai para esse caminho não, se você for mais fundo, você vai ficar presa lá. É difícil, você pode cair numa depressão, né? E aí eu falei: meu bem, não é isso não. Aí contei para ele o que tinha acontecido. Ele ficou assim, sabe, exaltado. Ele ficou super feliz. Ele falou: amor, Deus tem pressa em te ver, em ver você fora disso. Deus tem pressa. Deus tem pressa. Ele quer tirar você daí. Ele quer. Ele tem pressa. Eu falei: mas como? Eu não sei nem por onde começar. Aí ele falou assim: eu sei. Você vai começar pelo manancial. Você vai começar pelo manancial. É por aquelas mulheres que te recebem tão bem na igreja, no culto. Elas te recebem tão bem, você não aparece lá. Você ignora o trabalho. Você ignora o trabalho delas. E elas te recebem na porta com um abraço. Eu fico só vendo. Comece pelo manancial. Aí eu falei: sim, tá, eu vou começar. Ele vai mesmo? Eu falei: vou. Aí eu fui para São Paulo. Final de ano, passar o final de ano. Só que o tema, né, o nosso tema lá, o ano de quê? Da mudança. Casou direitinho. E aí eu estava lá em São Paulo, passando o final de ano, e sempre aqui na minha cabeça, eu não falava, eu só pensava: chega lá, eu vou procurar o manancial. Chega lá, eu vou procurar o manancial. E ele veio e ministrou na primeira semana de janeiro, projetando 2019. Quando terminou o culto, eu procurei a pastora Mônica. Eu falei: Mônica, quando começa o manancial?
Ela falou, em fevereiro você vem? Você quer participar? Toda alegre, toda feliz. Eu falei, sim. E ela não assustou e nem falou, até que fim. Não, ela não disse isso. Ela me abraçou e já começou ali a orar comigo, a falar palavras de Deus para a minha vida. Ela nem sabia, mas ela falou algo assim que mexeu comigo. Ela falou, esse manancial vai te surpreender. Vem ficar com a gente. Eu falei, eu vou. Aí ela já contou para a pastora Mônica, a pastora Tereza que estava aqui. A pastora Tereza já me colocou também num projeto que é pastoreando, né? Uma vez por semana, já me colocou nesse projeto. E ela também me recebeu muito bem. Mas eu quero dizer a você, que desde o dia que eu pisei aqui, eu nunca mais fiquei lamentando em casa. Eu nunca mais chorei. Eu nunca mais fiquei deitado o dia todo. Nunca mais. Nunca mais. E sabe por que eu gosto de ficar ali na porta esperando? Olha lá, a Ludmila. A gente briga por causa daquela porta. Eu quero ficar ali, ela também. A gente briga. Eu gosto de ficar lá para te receber assim, da mesma maneira que a pastora Mônica me recebeu. Com carinho, com um abraço, com um beijo, né? Só que eu não vim para cá esperar nada de ninguém. Eu não vim. Eu não queria receber nada. Em troca, né? Fazer algo em troca, não. Eu falei para Deus, eu vou levar. Eu vou levar. O Senhor disse, vinde a mim, os cansados e os oprimidos, que eu vos aliviarei. Eu vou levar a minha opressão, o meu cansaço. Eu vou levar a minha tristeza, Senhor. O Senhor sabe o que faz. Só que eu fico ali com o maior amor. Amo. Eu amo estar aqui. Desde o dia que eu pisei aqui. O Senhor tem me fortalecido. O Senhor tem me dado graça. O Senhor tem me dado sabedoria para administrar as coisas da minha vida, do meu passado. As bagagens ficaram lá. Acabou. Para mim acabou. Eu quero é mais. Como diz a mensagem aqui na minha mente, eu quero é voar. A mesma pergunta que Deus me fez, eu faço a você. É assim, a gente aprende e já passa para frente. Eu faço a você aqui. Até quando? Até quando você vai ficar no fundo do poço, parecendo um sapo, um bichinho tão nojento? Ele faz bem para a natureza, mas o que me deu assim angústia no dia lá foi primeiro a vergonha, segundo o nojo. Eu falei, eu ficar sentada? Vou não? Parecendo um sapo? Não vou, eu não vou. Mas e você? Às vezes talvez você tenha aberto aí um buraco, né, um poço, e jogou lá as bagagens do passado, tristeza, frustração, decepção, foi jogando aquilo que você viveu na infância, que você não deixa embora de jeito nenhum, sabe qual é? Você sabe, você jogou lá, e senta lá em cima e fica lamentando, por quê? Jogou lá também todos os porquês, né? Por que, Senhor, eu? Para que isso aconteceu? Para quem? Por quem? E senta lá e lamenta. E lamenta. Só que Deus falou que Ele te deu asas de águia. Ele quer que você voe. 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 Deus quer que você voe. O tempo está passando. Tic-tac, tic-tac. O tempo está passando. E você vai perder o seu tempo tão precioso nessa angústia. Você vai perder o seu tempo precioso. O que você está fazendo com a vida que Deus te deu? O que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? O que você está fazendo? Deus falou que te deu asas de águia. Deus falou. Fique de pé, quero orar com você.